Fala, senhoras e senhores, nosso Brasil Baronil, Vaulice Sera aqui, o canal da notícias. Vamos para Nord News, notícias de hoje, senhores. Cenário macroeconômico. Sei que hoje é feriado, mas precisava compartilhar com você os 3 temas que serão relevantes para o mercado nas próximas semanas. Ontem, dia 29, tivemos o comitê de alocação da Nord Verde, o braço da gestão de patrimônio da Nord Investimentos. Nesta reunião, são apresentados o cenário macroeconômico e as principais discussões macro, que podem alterar os preços dos ativos e a rentabilidade de nossos clientes. Discutimos 3 tópicos que consideramos fundamentais para a determinação do retorno das carteiras e vou resumir para você logo a seguir. Primeiro, próximos dados da inflação americana. Os últimos dados da inflação americana mostraram que os preços... Bom dia. Bom. Obrigado. Mostraram que os preços estão muito mais resilientes do que o mercado e o Fed esperavam. Isso fez com que fossem revisadas as expectativas de queda nas taxas de segundo semestre deste ano para o último trimestre, com alguns investidores inclusive questionando se teriam quedas mesmo ou não. Olhando os dados por dentro, vemos que a resiliência da inflação está ligada a poucos itens que têm preços relevantes, como aluguéis e seguro de carro. Os aluguéis representam 40% do núcleo de inflação e são calculados por meio de uma média móvel que arrasta para o futuro o comportamento do passado recente. Tirando o aluguel dos núcleos ou colocando o dado de aluguéis recentes sem o filtro da média móvel, o núcleo estaria abaixo da meta de inflação de 2%. Vamos parar aí, senhores. Dá uma olhada aí, senhores. Harmonizante Core PCI aí, senhores. Ó, de azul, queda, depois subiu aqui um pouco, subiu e foi. E o Harmonized Core CPI, senhores. O verde aqui, a linha verde, senhores. Olha lá, subiu e agora é tudo mesma coisa, senhores. Certo? Continuando aqui, senhores. Isso aliado aos dados de atividades econômicas, enfraquecendo-nos, dá uma confiança maior do que a de desinflação está em curso e que apenas uma questão de tempo até que o mercado tenha mais segurança na queda dos juros neste ano. Se isso acontecer, devemos esperar que os ativos de risco em geral melhorem, o que deve trazer um longo período de performance ruim ao final. Os próximos dois dados da inflação serão extremamente relevantes para esta tese. Se piorar ao invés de melhorar, teremos que rever o nosso cenário. Segundo, emprego no Brasil. A queda do juro americano deveria pressionar nossa taxa de juros para baixo, também abrindo espaço para que possamos dar continuidade ao ciclo de queda da Selic para patamares sub-10. Mas o patamar final dos juros brasileiros dependerá de quão aquecida está a nossa atividade. Se o juro atual não for suficiente para desaquecer a economia suficientemente para levar a inflação à meta, não teremos novas quedas. Em termos técnicos, um aumento de juros deveria reduzir o custo, o que reduziria o lucro das empresas, aumentaria as demissões e, consequentemente, aumentaria o desemprego. Esse mecanismo de transição da política monetária, tradicionalmente, distensiona a pressão nos preços. O problema é que os dados de desemprego não param de melhorar.
O último dado de abril mostrou uma queda na taxa de desemprego de 7,9% para 7,5%. Os salários reais também mostraram uma alta. Veja aí, senhores, o gráfico. Taxa de desemprego no Brasil. 2008, 2010, 2012 caindo, 2014. Aí 2016 começou a subir, senhor. 2018, aí caiu um pouquinho, 2020, subiu de novo lá, senhores. Aí depois começou a descer e tá caindo, senhores. Aí 2022 caindo até 2024. É o preço de hoje caindo. Assim sendo, fica dúvida se teremos mesmo espaço para seguir. Com o ciclo de queda de juros, ou se os juros neutros no Brasil terão subido, então teremos que nos acostumar agora com taxas maiores. Não tem uma resposta efetiva para isso. A questão, porém, é um risco que deve ser acompanhado de perto. Terceiro, piora da popularidade do presidente aliada à piora fiscal. Alguns membros do comitê temem que a piora nas pesquisas de popularidade do governo Lula acarreta mais medidas de expansão fiscal e com novas deteriorizações da dívida. O fiscal é o tema mais importante, assim como os juros americanos, para determinar o nível dos juros longos no Brasil. Os longos no Brasil, senhores. Dá uma olhadinha no gráfico aí, senhores. Juros longos no Brasil, é só. Junho, agosto, setembro, outubro, lá em cima, outubro lá em cima. Em novembro começou a cair, dezembro, janeiro desse ano, fevereiro, até 2031, juros até 2031, março de 2025, senhores, lá em cima, 2025, lá em cima, abaixo e sol mesmo. Se a situação piorar, isso poderia atrapalhar a tendência de queda nos juros brasileiros quando os juros americanos caem. Durante o governo Dilma, a piora fiscal levou os juros pré-fixados para 16,5% e o indexado ao IPCA para 7,5%. Se isso voltar a acontecer, poderia atrapalhar bastante a vida do investidor de renda fixa local. Papier e riscos. Papier, os riscos de mercado é crucial para ajudar o alocador a escolher os investimentos mais assimétricos, ou seja, aqueles com menor potencial de perda no cenário ruim e maior potencial de ganho no cenário positivo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Além disso, o acompanhamento dos riscos pode nos levar a readequar o risco. Na exposição dos nossos clientes, se o nosso cenário base mudar, a nossa alocação também acaba sofrendo ajustes. Dividindo os riscos principais que vemos no mercado, espero que você possa fazer o mesmo exercício de acompanhamento e readequação dos seus investimentos. Se você tiver um patrimônio investido acima de 1 milhão e precisa de ajuda no acompanhamento de cenário e adequação dos riscos da sua carteira, não deixe de contatar nosso site, da NordWealth. Conto com a sua presença. Senhores, sempre falando, né, senhores? Isso não é recomendação nem de compra nem de venda, tá bom, senhores? É apenas uma explicação aqui do que está acontecendo no nosso mercado, aqui no Brasil e lá fora, tá bom? Sempre analisando o seu portfólio, a sua carteira, viu, que se encaixa melhor aos seus investimentos. Fico por aqui. Obrigado e tchau!